Boa tarde, bom dia a todos, né, dependendo de quando estiverem vendo esse vídeo. Muito obrigado aí pela audiência. Hoje temos aqui a honra de ter conosco Flávio Augusto Ferreira do Nascimento, né? Muito obrigado aí pelo seu tempo aí que você dedicou para conversar conosco, para debater ideias, né? Flávio, ele é advogado, mestre em Direito Econômico, né, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, e a gente teve aí a honra aí de ter a sua presença aí para nos brindar com a explicação, né, sobre esse tema aí, o tema da sua dissertação, que é a importância do procedimento de consulta junto ao CAD, né, e para a efetividade das normas de defesa da concorrência. Então, sem sombra de dúvida, esse é um tema extremamente relevante, né, já digo que li, gostei muito aí das suas conclusões, da sua metodologia. Então, aí, é claro que a gente pode fazer alguns comentários ao longo dessa nossa conversa, mas fazendo aí sempre lembrança de que todos os comentários que nós fizemos aí não são comentários institucionais, mas são do Departamento de Estudos Econômicos, na sua competência de aproximação com a academia, de diálogo, de debate. Eu acho que isso aí ajuda aí a oxigenar as regras e o nosso próprio entendimento aí sobre questões que já estão consolidadas, né? Então, muito obrigado, Flávio, e sem aí mais delongas, passo a palavra para ti. Ok. Estão me escutando bem? Está ótimo. Me escutam bem? Ótimo. Então, bom dia, boa tarde, independentemente da hora que o pessoal vão assistir esse vídeo, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Ricardo pelo convite, muito honrado. A partir do momento que eu recebi o convite, eu posso garantir para vocês que meu coração encheu de alegria, porque é uma satisfação e uma deferência muito grande quando um profissional recebe da autoridade uma sinalização de que o trabalho merece uma apresentação, merece uma discussão. É triste para o profissional quando o trabalho dele não recebe o reconhecimento. Alguns esperam isso, outros não. No meu caso, excepcionalmente, quando eu recebi o convite do DE, eu realmente fiquei muito feliz, porque chegou onde eu queria que chegasse a minha mensagem, entendeu? Então, mais uma vez, agradeço, Ricardo, de coração, o convite. Agradeço também leve meus agradecimentos também ao Dr. Guilherme, a todo mundo do DE, a quem eu admiro muito pela competência, os trabalhos os cadernos de estudo que vocês fazem são magníficos, tira muita coisa boa de lá. Não podia também de estender meu abraço aos meus queridos amigos do tribunal, do CAD, à própria superintendência, que o que eu costumo falar é uma ilha de excelência no funcionalismo público federal, admirável, muito, muito inspirador mesmo trabalhar com autoridades do gabarito do DE, tribunal e da superintendência e todos aqueles que compõem o CAD, né? Bom, antes de mais nada, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês e logo em seguida eu começo a apresentação. Só um minutinho. Compartilhar tela. Janela, apresentação, compartilhar. Bom, estão vendo no modo apresentação? Está ótimo. Perfeito, então vamos lá. Como o Ricardo bem colocou, a minha dissertação de mestrado envolve o tema a importância do procedimento de consulta junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a efetividade da norma de defesa da concorrência. Tá? Só para garantir, o slide rodou, foi para a tela seguinte, chamada agenda? Sim, tá na tela. Ótimo, então está tudo funcionando perfeitamente.
Bom, o que eu quero passar com vocês, então, aqui? Eu fiz essa agenda, eu pretendo ficar dentro realmente do tempo que foi estipulado, mas eu quero passar um norte para vocês do que eu pretendo falar. Então, eu quero falar sobre a apresentação geral da minha dissertação, como foi a ideia do tema, o porquê da palavra efetividade ser o centro da pesquisa, a estruturação da pesquisa, como foi feita, né? O método de pesquisa, que foi muito importante, e aqui faço desde já uma referência e um agradecimento muito especial ao CAD e àqueles que estruturaram o SEI, porque foi dali que eu tirei todas as informações, sentado na poltroninha da minha casa, podendo fazer sem ter que se deslocar para outros lugares. As descobertas que foram feitas durante essa pesquisa, as conclusões decorrentes dessas descobertas, sugestões baseado nessas descobertas que a gente fez e os próximos passos, tá? Então, apresentação geral da dissertação. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Flávio, eu sou advogado, né? Eu não posso fugir e nem me afastar da relação profissional em que eu sou conhecido dentro da dinâmica da concorrência ou no mercado. Eu sou advogado do Itaú Unibanco, na parte de defesa da concorrência. Eu estou no Itaú há aproximadamente 20 anos, 12 dos quais mexendo só com defesa da concorrência, todos os assuntos ligados na defesa da concorrência. Eu sinto muito orgulho de falar isso, porque é uma das instituições de grande porte, banco especialmente, dentro do mercado empresarial, que detém uma área voltada para a defesa da concorrência, né, que tem assento desde as operações bancárias até os produtos bancários, passam pela nossa análise criteriosa se tem algum efeito de conduta ou é um ato de concentração a ser submetido. Eu sou mestre, então, Direito pela USP, pela PUC, perdão, USP é o que eu quero fazer o doutorado, se Deus quiser. E eu comecei em 2018, né, o meu mestrado, e a escolha do tema foi um pouco difícil, porque no começo eu queria muito fazer sobre descontos condicionados, que é uma coisa que eu gosto bastante, na medida que é um desafio você falar em que desconto, em determinada medida, ele pode ser anticompetitivo, se ao mesmo tempo desconto é a expressão máxima da concorrência, né? Então, eu queria muito escrever esse tema, mas o meu orientador não concordou porque ele achou extremamente complexo, difícil de achar material, então eu tive que mudar no meio do curso, e eu vou explicar para vocês mais para frente por que eu mudei e acabei me apaixonando, tá? Bom, então, eu optei por escrever sobre consultas, mas a grande dificuldade que eu enfrentei foi encontrar material, né, específico sobre consulta. Você encontra um ou outro artigo, mas não tem uma doutrina específica sobre isso. Bom, fui levantando o material que pude, fui estruturando até a dissertação, até que eu defendi ela em 2020, tendo na banca o meu orientador, a quem eu também desde já agradeço, o professor Tiago Matsushida, como avaliador da própria casa, da PUC, o Ivo Eisenberg, e como orientador, avaliador convidado, o professor Grandino Rodas, da USP e também do SEDES. Então, eu parei com a dissertação em 2020, porque logo em seguida eu entrei num outro mestrado, agora profissional, esse primeiro foi acadêmico, outro profissional, como ouvinte no SEDES,
e não começou a não dar mais tempo, porque mesmo como ouvinte, eu fiz todos os créditos e até tentei converter esse meu mestrado como ouvinte para aluno efetivo, mas não foi possível ainda. Espero que possa ser. E, então, não tive tempo. Mas quando eu recebi o convite do DE, eu senti como se fosse um sinal. Falando assim, bom, vamos atualizar a dissertação. Só que não dava para eu atualizar a dissertação e, ao mesmo tempo, fazer uma apresentação atualizada para o DE. Então, eu dividi a matéria, fiz exatamente isso que nós vamos passar hoje, já é atualizado, mas a partir desse material que está sendo apresentado aqui, eu pretendo fazer a atualização escrita da minha dissertação. Bom, a ideia do tema, né? Eu tenho de mercado financeiro mais de 30 anos, né? Mais de 32, 33 anos atuando no mercado financeiro. 25 dos quais como advogado, sempre com uma advocacia consultiva. Na advocacia consultiva, eu percebo que muito o que o administrador quer num primeiro momento, numa primeira análise, se ele pode e não pode. Tá? Se ele pode ou não pode determinada situação. Depois, com o tempo da advocacia consultiva, você vai evoluindo do tipo, pode com determinadas cautelas ou não pode com determinadas cautelas, que você vai, com a advocacia consultiva, construindo o objetivo do seu cliente, vai agregando valor ao seu cliente e deixando de ser um advogado que diz só não, sim e não. Você vai participando da construção. Bom, tendo esse background, então, por trás dessa ideia, eu fui percebendo que a consulta, especialmente ao CAD, e também a outros ramos do direito, como tem no tributário, como tem no direito eleitoral, ele é o caminho mais seguro. Em que sentido? No sentido de que traz ao jurisdicionado uma certeza, ou pelo menos uma sinalização bem mais forte de qual caminho deve tomar. Então, eu tive na consulta, especialmente junto ao CAD, o principal canal para além dos procedimentos de análise, de ato de concentração e de conduta, um dos canais mais efetivos de trazer o conteúdo da defesa da concorrência para o administrado, mediante a consulta. Então, a partir daí, eu fui me apaixonando pela ideia de escrever sobre consulta, tá? Mas ainda, cara, como que eu ia escrever, o que eu preciso, qual que seria o meu objetivo realmente estudando a consulta? Eu queria algo além do que dominar o tema. Eu queria uma coisa mais efetiva, pragmática. Neste determinado momento veio um insight. Por quê? Na própria prática da advocacia consultiva, junto ao CAD, eu tive uma dor, uma experiência que me gerou uma certa frustração relacionada ao processo de consulta. E nós vamos passar por isso lá na frente, quando eu estiver segregando as consultas. E aí eu falei, putz, é isso aqui que eu quero falar. Eu quero falar sobre, cara, quando então uma consulta pode se tornar efetiva para a defesa da concorrência, ou seja, entregar determinado esclarecimento de uma matéria tão difícil, tão obscura, que poucas faculdades tratam disso, com temas muito intricados. E mais do que isso, eu queria fazer que da minha dissertação ela fosse para além de uma questão acadêmica, mas ela se tornasse um verdadeiro legado. Como? Tornando uma coisa prática, não para advogados somente, mas para todas as pessoas que quisessem consultar. Especialmente, eu tive uma visão muito focada no administrador, nas pessoas que realmente poderiam utilizar esse material acadêmico para algo mais pragmático, né? Tá.
Então, a partir daí, eu me centrei nessa palavra, efetividade. Efetividade das normas de defesa da concorrência. Mas o que é efetividade, né? É, pegando propriamente uma definição do Michaelis aqui online, que eu só coloquei aqui para efeito de fazer o gancho para a apresentação, é a capacidade de concretizar efeitos reais, caráter ou qualidade que a realidade possui diante daquilo que é apenas imaginado, desejado ou possível. E, por fim, qualidade em que resulta algum fim utilizável. Aí eu falei, tá, então eu precisava casar a consulta, o procedimento de consulta, de tal modo que ele trouxesse efetivamente uma explicação, um resultado para guia, para orientação, para segurança ao administrado com relação às normas de defesa da concorrência, que, por sua natureza, não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial. Então, com base nisso, eu estruturei a dissertação. Como que eu estruturei a dissertação? Eu falei para vocês que eu precisava de deixá-la uma questão mais pragmática. Então, primeiro eu situei a consulta dentro do direito econômico e dentro da defesa da concorrência. Então, eu tive que explicar um pouquinho do objeto da consulta, o que poderia ser objeto da consulta. Depois, no capítulo seguinte, eu já me aprofundei um pouco mais na consulta, no procedimento de consulta em si, falando dos aspectos legais, infralegais, fazendo um apanhado histórico com relação a eles, mostrando o diploma legal, e também passando pela resolução CAD 12 a respeito. Depois, eu fiz um paralelo com outros modelos de consulta que nós temos na nossa legislação pátria, relacionado, por exemplo, ao Código Tributário Nacional, a CVM, que tem um procedimento de consulta, o Código Eleitoral, o TCU, e até mesmo fazendo um paralelo com a Lei de Introdução às Normas de Defesa de Direito Brasileiro, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, né, antiga, chamava assim, que tem um dispositivo relacionado às efetividades das consultas ali. Eu fiz também um comparado, ou melhor, uma inserção da consulta em outras jurisdições, com foco nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, trouxe elementos da consulta nesses procedimentos. E depois eu entrei propriamente no core da pesquisa, que é o item 3, que a gente vai passar já. Por fim, acabando o procedimento de consulta, eu fui obrigado a abrir um capítulo especial, porque teve um procedimento no CAD que não foi propriamente uma consulta, mas tinha tudo para ser, que foi relacionado à colaboração entre concorrentes em tempos de pandemia, e eu abri um capítulo explicando só isso, como que isso se encaixaria num procedimento de consulta, embora não tenha sido esse caso específico no procedimento de consulta, mas como cabia perfeitamente ali. Eu, para benefício da apresentação e do tempo que me foi dado, eu vou ficar somente no item 3, que é o core mesmo da pesquisa. Bom, qual foi a metodologia utilizada? Né? Primeiro, além de... Oi? Desculpa aí, daí eu sei que você vai focar aí no item 3, mas talvez aí no final a gente poderia, eu não sei se você vai falar um pouco ou não a respeito, mas seria interessante a gente ver como porque você estudou ali como que são as outras consultas, se a consulta feita aqui no âmbito do CAD, ela se diferencia muito ou não de outras jurisdições, ou mas lógico aí que a gente pode deixar esse debate aí mais pro fim, aí, talvez depois que você comentar aí. Mas acho que é interessante sim. A gente ver aí também. Sim, podemos sim, com certeza, sem problema, foi ótimo ponto. Eu passei, então, a fazer
o método de pesquisa fazendo um corte metodológico, né, que foi todas as consultas analisadas pelo CAD, pelo Tribunal do CAD, a partir da entrada em vigor da Lei Nova 2.529 de 2011. Então, esse foi o corte metodológico, onde eu busquei as informações, como eu disse lá no comecinho, no SEI, né, no procedimento finalístico de consulta. Isso me gerou uma tabela com 36 consultas até essa data, até hoje, em razão da atualização do material da dissertação, que até na dissertação tinha sido 31, mas com esses anos que se passaram, acabou aumentando para 36. 16 consultas relacionadas à estrutura e 20 relacionados à conduta. Tá? 20 relacionados à conduta. Bom, como que eu dividi isso? Eu tinha que ter como foco, e aqui é uma coisa muito interessante, o tema que eu queria escrever, um instrumento de consulta junto ao CAD para a efetividade das normas de defesa da concorrência. Quando você está diante de um material tão vasto, você pode se sentir tentado a seguir por outros caminhos ou extrapolar o efeito da sua análise, da sua dissertação. E daí você acaba se perdendo naquilo que você realmente se propôs. Então, eu não avaliei se, por exemplo, a consulta era pertinente, era como é que eu posso dizer? Era boa para a sociedade em termos de análise de mérito. Eu queria saber, ela entregou uma resposta para a sociedade? Ela contribuiu, aí é que é a grande sacada da efetividade, ela contribuiu para efetivar as normas de defesa da concorrência, seja para um ponto ou para outro? Esse era meu objetivo de pesquisa. Feito isso, eu segreguei, então, depois de ler ponta a ponta os 36 casos, eu separei entre consultas que nada contribuíram para a efetividade das normas de defesa da concorrência, e vocês vão entender por que nada, consultas que pouco contribuíram para a efetividade e as consultas que mais contribuíram para a efetividade da norma de defesa da concorrência, tá? Aqui tem um gráfico onde que eu consigo dividir, em total foram 8 que não contribuíram, né, nada contribuíram, e a gente vai mostrar por quê. 4 que pouco contribuíram e 24 que realmente contribuíram. Bom, aqui já chega um primeiro achado. Então, o seguinte significa o seguinte, 2/3 das consultas realmente entregaram alguma explicação, alguma orientação ao administrado sobre defesa da concorrência. Então, o resultado seria positivo. Sim, a consulta procedimento de consulta tem, em grande parte, cumprido o seu papel de efetividade das normas de defesa da concorrência. Mas, e nesses outros aspectos? Pouco contribuíram ou nada contribuíram? Por que eles não estão vertidos para os mais contribuírem? E aí começa realmente a pesquisa, o aprofundamento da pesquisa. Bom, antes, porém, eu fiz um gráfico que está na dissertação, dividindo as consultas analisadas, 36, no âmbito de que nada contribuíram, pouco contribuíram, mais contribuíram, dividindo elas entre atos de concentração e condutas, né? Então, por exemplo, aqui nada contribuíram, um total de 8, uma foi de ato de concentração, 7 de condutas. As poucos contribuíram, 1 em ato de concentração, 3 em condutas. E as que mais contribuíram, 12 em cada esfera de atuação da autoridade. Bom, vamos lá, vocês devem estar curiosos
curiosos para saber por que nada contribuíram. E aqui eu faço até um parênteses, que o meu colega, a quem estimo muito, e meu colega, meu amigo pessoal e também meu amigo de trabalho, Marcelo, falou: Flávio, eu não gosto muito dessa expressão nada contribuíram. Você não queria, você não acha melhor mudar? Eu até pensei em mudar, porque parece uma forma não polite, de se expressar, mas eu queria que fosse enfatizado isso. Então, eu mantive a expressão que nada contribuíram. Mas eu até pretendo mudar isso, porque tem situações que não são realmente uma não contribuição. Por exemplo, tem casos de desistência, onde a empresa simplesmente foi lá e desistiu da consulta, tá? E tem outros casos que houve só, por exemplo, outro caso que foi a perda do objeto. Então, realmente, não tem como a defesa da concorrência, a consulta, o procedimento de consulta, contribuir para a norma de defesa da concorrência. Cara, porque houve uma desistência, então não chegou a ser analisado, e outro porque realmente houve uma perda de objeto. Mas os outros casos, somado ao que a gente vai ver na sequência no próximo slide, já começa a demonstrar o porquê que elas não contribuíram. Por quê? São casos que, embora houvessem ali uma desistência, como o caso do Center Norte, e um arquivamento, como nos outros casos aqui marcados, eu destaquei aqui que o grande problema foi a impossibilidade de instrução da consulta do decorrente, a jurisprudência consagrada do CAD, falando que o procedimento de consulta ele não é passível de instrução complementar. Ele tem que subir completamente já com tudo apropriado para o relator fazer a análise e o tribunal poder fazer a votação, a análise propriamente da consulta sobre isso. Isso me gerou uma frustração. Por quê? Porque algumas situações poderiam ser elevadas para as normas, para a categoria das consultas que realmente contribuíram para a defesa da concorrência, se houvesse espaço para uma instrução complementar. E assim, não há esse espaço por uma decisão da autoridade administrativa, baseada em tempo, baseada que não pode ultrapassar o período de análise, pode até ser. Mas para isso a gente tem um remédio que adiante a gente vai falar nas sugestões. O que a gente queria pensar é o seguinte: ora, se tivesse possibilidade de fazer uma instrução, essas que hoje estão classificadas como nada contribuíram, seriam realmente aquelas que, por algum problema alheio ao procedimento, como a desistência e perda do objeto, realmente não foram não foram para frente, mas todas as outras poderiam ser revertidas para algum tipo de efetividade, para as normas de defesa da concorrência. Porque, lembre-se, o fim último é instruir toda a sociedade sobre as normas de defesa da concorrência, passar guidances para a sociedade, não só para os consulentes, sobre a norma de defesa da concorrência. Tem uma externalidade nessa consulta, que é sinalizar a toda a sociedade sobre a interpretação de determinada situação submetida à autoridade. Bom, então, a gente parte para um segundo bloco de análise, que é aquelas que pouco contribuíram. Você vai falar: Flávio, eu continuo não entendendo. Como é que pouco contribuiu? Tá. Como que a gente dividiu essa situação? Dividiu a situação seguinte: porque apesar de haver uma instrução de arquivamento, né? Um arquivamento baseado em falta de instrução, impossibilidade de instrução, nós, olhando todo o processo de ponta a ponta, você percebe que é possível tirar alguma orientação
da autoridade sobre defesa da concorrência, tá? Então, por exemplo, no caso da Abipet, que foi um caso arquivado por não ser da competência do CAD analisar normas sobre comércio exterior. Mesmo assim, o conselheiro Ottaviani, na época, fez uma instrução sobre o caso. O que já remete, então, abre uma espécie de precedente para a possibilidade que a gente vai chegar. No caso da Sincomed, de fato, também houve um arquivamento por impossibilidade de instrução complementar, mas a Procad emitiu um parecer indicativo sobre a situação indicada em consulta pela Sincomed. Não vou entrar propriamente em cada consulta, porque senão vai ficar muito grande a apresentação, mas tem um resumo dentro da minha dissertação. Então, dali, se a pessoa se querer se investigar, ela vai falar, não, realmente, o parecer da Procad não é vinculativo, não torna efetivo a decisão do tribunal, evidente, porque o tribunal entendeu pelo arquivamento, mas já dá uma indicação. E o mesmo é feito em outras duas situações, como recentemente no caso da ICTSI, sobre uma consulta sobre o guia de outorga, se era adequado ao sistema de concentração de estruturas do CAD, né? E houve uma decisão final de arquivamento por impossibilidade de instrução, mas o voto da relatora é um indicativo muito claro, muito profundo de como a consulta poderia ter sido efetiva para a norma da defesa da concorrência se tivesse sido possibilitado a instrução complementar. O caso da Mastercard já me dá o gancho para dar 2 passos para trás aqui e mostrar para vocês de onde nasceu o desejo da consulta. Porque eu, como no mercado financeiro e atuante na indústria de cartões, como advogado da indústria de cartões, a gente tinha muita preocupação sobre essa questão de acessar informações de concorrentes em razão do dever imposto no arranjo de pagamento. Por quê? Tem subcredenciadores que são plugados no credenciadores para poder fazer as atividades. E os credenciadores, por necessidade de informação, precisam de vigilância do próprio arranjo, precisam de ter acesso a determinadas informações concorrencialmente sensíveis até desses subcredenciadores. E os credenciadores aqui, especialmente no caso, mais pra frente vamos ver, a rede, a gente não estava orientando não fazer. Por quê? Porque tinha um problema concorrencialmente sensível, até por causa decorrente de um processo administrativo que a gente já tinha sofrido lá atrás e feito um acordo, um TCC sobre ele. Bom, feito isso, separado nesses dois blocos, eu vou para o terceiro bloco e aqui eu vou passar bem rapidamente, porque nós poderíamos aqui analisar cada caso e falar como que as normas, como a consulta levou efetivamente efetividade das normas de defesa aos administrados. Por exemplo, o caso do Banco Sofisa, relacionado à receita que deve ser considerada para faturamento, para atribuição de faturamento. Isso tem se pautado as análises concorrenciais das instituições financeiras até hoje. A questão de contratos associativos, aqui ligado na consulta da Semparar e Connectcar e outras relacionadas a Hamburg e outros casos relacionados a contrato associativo, passando instruções mais claras do que seriam realmente, quando que seria a configuração de contrato associativo. E depois nós temos a consulta da Visa, que já está
mais ligado àquela da Mastercard, porque a Visa fez um trabalho de apresentar mais detidamente, sabendo já do precedente da Mastercard, mais detidamente o que era preciso analisar ali para validar o acesso às informações, e até houve uma orientação muito clara do que pode e o que não pode. Bom, na sequência, a rede apresentou uma consulta semelhante. Eu digo semelhante, por quê? Porque mesmo assim, o resultado da consulta da Visa não foi satisfatório, porque ela tinha uma relação muito bandeira, que está num determinado elo, com o subcredenciador. Não falava muito da questão do credenciador com o subcredenciador. Então, a Redcard, ainda preocupada com essa questão, submeteu 4 consultas de uma vez, uma relacionada a cada arranjo de pagamento, demonstrando claramente, e aqui é importante falar, o que mostra muito por que eu me apaixonei e queria muito escrever sobre a eficácia, a efetividade das normas da concorrência. E eu falo em nome próprio, muito importante isso, não em nome do banco que eu trabalho, não em nome do grupo pelo qual eu trabalho. Mas nós não queríamos ter acesso às informações de concorrentes da Redcard. A gente queria se precaver de uma infração da ordem econômica. Então, nós queríamos que a consulta fosse conhecida de uma forma ou de outra, podendo ou não podendo, mas a gente queria uma orientação clara. Esses casos, eu classifiquei como contribuíram, porque eles referendaram a consulta da Visa, mas, ao mesmo tempo, foi aberto um processo administrativo contra os arranjos para poder, ali, fazer uma instrução maior sobre outros aspectos, que esse caso também, acabaram sendo arquivados, com a possibilidade dos arranjos prevêem nos seus bylaw as possibilidades das credenciadoras atingir as informações concorrencialmente específicas do subadquirente para determinado fim de vigilância, know your client, que era aquilo que a gente queria. Bom, depois daqui, continuando, tem outras questões também, outras consultas que são muito relevantes, acho que a gente até pode reservar um tempo para a gente falar sobre preço anunciado, preço mínimo anunciado, que eu acho que essa vai dar um pano para manga, tendo em vista a decisão que houve nessa última, da Michelin apresentado. E, feito isso, eu cheguei na seguinte conclusão sobre analisando todo o material. Bom, de fato, a grande parte das consultas direcionam ou entregam ao administrado um direcionamento sobre como a norma de defesa da concorrência é interpretada pela autoridade, como nós vimos, 24 de 36. Mas tem um bom caminho para se tornar com a esmagadora parte dela mais efetiva. E onde está o problema disso? Foi na impossibilidade da instrução complementar, tá? Todos os casos ali, ou até os casos que, como o caso da Redcard, que mesmo a gente qualificando como atribuindo efetividade, demandaram uma instrução complementar para poder entregar efetivamente a orientação clara da norma de defesa da concorrência. Bom, então, feito isso, identificando o problema, qual que é então a sugestão? Obviamente, possibilitar a instrução complementar no âmbito do procedimento de consulta. Mas tem um problema, Flávio. A consulta é para ser um negócio rápido. A gente não pode ficar com a consulta aberta em aberto aqui por muito tempo no tribunal. Tudo bem. E aí,
qual que é a minha sugestão para tratar isso? O mesmo esquema que foi feito para atos de concentração, dividindo em consultas analisadas em rito sumário e ordinário, onde o sumário seria definido após a triagem pelo conselheiro relator, falando o seguinte, cara, isso aqui eu estou satisfeito, é só uma questão de eu debruçar e ver a análise da lei, eu não preciso de mais nenhuma informação, estou satisfeito. Porém, se a consulta for classificada em rito ordinário, o conselheiro poderá, na medida do possível, e pedindo instrução complementar para as partes e até ao DEE, por isso da minha felicidade de ter recebido o convite do DEE, porque ninguém melhor para dar uma bom instrução no caso que o DEE, numa análise complementar, numa instrução complementar. E nesses períodos, ele suspende o prazo de análise do CAD. Marca um prazo para ser devolvida a instrução complementar e, nesse período, suspende o prazo do próprio tribunal de análise da consulta. Não vejo nenhum problema nisso, não vejo nada, nenhuma ilegalidade dessa medida. Bom, quais os próximos passos? Eu gostaria que essa apresentação, e peço desculpa por um pouco da forma como foi apresentado, algumas interrupções de raciocínio e tudo mais, mas tem a pressão, de fato, de estar aqui perante a autoridade também, e o esforço de querer fazer o melhor possível. Então, eu queria que realmente chegasse ao tribunal esse diagnóstico, e se eles se convencesse disso, fosse possibilitado em consulta pública apresentar uma minuta de alteração da resolução CAD 12 para prever esses dois procedimentos de consulta, sumário e ordinário, com a suspensão, no caso de ordinário, para instrução, e particularmente, depois que feito essa alteração, depois de tudo isso, ou paralelamente a tudo isso, eu quero arrumar um tempinho agora para atualizar o escrito da dissertação e poder publicar a obra. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Aqui está meu nome, meu telefone, meu e-mail para contatos, críticas. Estou realmente ciente que a minha pesquisa merece reparos, merece aprofundamentos, merece críticas, e eu humildemente estou disposto a ouvir e comentar todas elas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Excelente. Ricardo, te devolvo a palavra. Obrigado aí, Flávio. Eu só pedi aí para você descompartilhar a tela aí, para a gente conversar um pouco. Mas, em primeiro lugar, parabéns pela dissertação, está muito bem escrita, e o seu trabalho, acho que diferencia de muitos outros, né, que a gente lê. Eles simplesmente descrevem o estado atual. Não, você vai lá e faz uma proposição, você identifica algum problema, né, e nesse tipo de problema você faz uma proposição muito clara ali sobre qual é o que está acontecendo, né, o que poderia ser modificado na legislação, na regulação. Acho que esse é o nosso papel aí de fomentar essa inovação, né, no tratamento das questões concorrenciais. E em relação especificamente ao que você tratou, né, eu confesso que eu também tenho e compartilho aí da sua interpretação a respeito do da problemática em relação à consulta, né? Por quê? Porque muitas vezes, esse caso, inclusive, que você mencionou, né, da Michelin, houve uma solicitação, acho que da presidência do CAD para que os departamentos de estudos econômicos pudessem dar algum tipo de interpretação, no caso, pudesse auxiliar na discussão,
E isso gerou um debate dentro ali, né, do plenário. Alguns conselheiros entenderam ali, citando o artigo 7º, né, da resolução 12 do CAD, dizendo que a consulta ela vai ser analisada e respondida com base nas informações prestadas pela consulente e podendo o relator se utilizar de fontes públicas. Mas como você muito bem coloca, assim, né, essa é uma autoimposição, né, essa é uma discussão que o Conselho se coloca e se prende, daí você vai, e eu acho que o mérito aí do seu estudo é que você questiona por quê. Né? Por que existe essa autoimposição? E à medida em que a gente analisa, assim, por exemplo, um caso em que eventualmente precisa de uma ponderação entre eficiências de um lado e de outro lado, se há ou não, né, os benefícios e malefícios da conduta, e você precisa fazer muitas vezes análises de simulação, análises econômicas, que não se valem apenas para quando você fala sobre a ilicitude, mas inclusive quando você fala sobre a licitude, né, o que é certo, o que não é certo, o que separa uma venda casada lícita de ilícita, o que separa uma exclusividade lícita e ilícita, é o efeito. E daí, quando você vai falar sobre um caso concreto, sem fazer essa análise econômica a respeito desse tipo de discussão. E daí, muitos vão dizer, todo o debate já deve estar contido na própria consulta, né? Mas será que você pode fazer esse tipo de avaliação em abstrato com base naquilo que a parte está falando, sabendo de antemão que o que separa algo lícito e ilícito é justamente o debate econômico, né? E o debate econômico que realmente, às vezes, precisa de uma contra-checagem, às vezes precisa... E aqui não se estava falando nem mesmo de instrução em estrito senso, estava falando da solicitação de um parecer de um órgão interno dentro do CAD, e se entendeu que não se poderia solicitar a nossa opinião a respeito de um caso. E óbvio, essa aqui é uma interpretação válida a respeito das normas que hoje existem, mas eu acho que é por isso aí que o seu trabalho ganha mais importância ainda, né, porque você questiona, né, bom, tudo bem, esse é o estado que a gente vê hoje, né, mas por que ele existe? É possível ter algo diferente, diferenciado, e eu acho que é muito interessante a sugestão que você apresenta. E aí eu volto para aquela pergunta que eu tinha feito no início ali, né, que eu acho que é interessante a gente comparar o que existe no Brasil e o que existe em outras jurisdições, né. Eu acho que você fala, inclusive, isso na sua dissertação, sobre o que há nos Estados Unidos, das advisory opinions, né, em que lá também existe algo que limita a instruções extensas, né? Mas eu acho que eu tenho dúvida se impede instrução ou em que medida isso impediria algum tipo de análise, dado que a diferença que tem, muitas vezes, é uma questão formal, né? Você vai fazer análise de venda casada por um tipo de procedimento formal ou por outro tipo de procedimento formal. Será que os instrumentos que a gente está utilizando são interessantes ou eles podem ser aprimorados, né? E aqui a gente vê esse tipo de, também, algum tipo de limitação instrutória nos Estados Unidos, talvez muito em relação à autoridade também não assumir um ônus pesado que talvez possa lhe impedir de tomar uma atitude num processo administrativo ou posterior, né? Ou muitas vezes acreditar que existe um estado de coisas, mas quando vai instruir, se verifica que o estado de coisas é distinto, e quando a gente está falando de efeitos, né, isso é muito mais fluido, porque, de novo, uma coisa é você ver um crime, né, então, para acontecer um crime, ele existe ou não existe. Aqui não, aqui a gente está tratando de uma venda casada, que a depender do efeito pode ser lícita, e a depender do efeito pode ser ilícita, então você adotar uma postura ex ante sobre algo que é fluido nesse nível, né, você pode ter esse tipo de discussão aí, ou talvez um pouco de medo de se adotar
uma instrução ex ante aí, e eventualmente se verificar que não é esse o estado de coisas correto, né? E também na Europa se tem essas cartas, né, que você mencionou aqui, que é um tipo que já foi adotado no Japão. Mas desculpa, aí já passar a palavra para ti, eu já falei demais. Não, sem problema, ótimo, inclusive ótimas colocações, e antes de mais nada, mais uma vez, por que eu me empenhei bastante para poder fazer essa apresentação para vocês, no melhor possível que eu podia fazer, porque você pegou exatamente o ponto que eu queria que chegasse na autoridade. Não precisa de eu me amarrar desse jeito que eu me amarrei, que autoridade, entendeu? Eu até entendo, e aqui vai a minha reflexão, que foi o melhor possível para aquele momento, entendeu? Para aquele para regular o instituto, foi o que foi possível. Mas a gente já tem material suficiente para fazer uma reflexão e falar o seguinte: o melhor possível já pode ser um pouquinho mais adequado para situações que a gente já está vendo na prática. Então, a ideia é só essa mesmo. Olha, eu não... tribunal, CAD, autoridade, nós precisamos ver as nossas amarras, né, que nós mesmos nos colocamos, seja temporal ou de instrução, ou qualquer outra dentro daqueles requisitos de admissibilidade, que a gente pode fazer uma reflexão ali, e tentar dar uns ajustes para quê? Porque aí eu queria dividir um pouco da minha experiência como advogado de banco há mais de 25 anos e também no mercado financeiro há mais de 30. O administrador, ele não acorda de manhã e falando o seguinte: cara, eu vou meter uma infração, eu vou fazer uma... Salvo aqueles casos absurdos de cartel, que o cara realmente... que inclusive já tem toda uma jurisprudência consolidada de análise da questão per se. Estou falando o cara, ele quer saber se pode e não pode num primeiro momento. Ele tem a ideia e pergunta para o advogado dele: pode ou não pode? Nesse caso, então, substitui o advogado pela autoridade. Pode ou não pode? Então, o que ele quer é isso: dar efetividade às normas de defesa da concorrência. Bom, até para nós, nos advogados consultivos, a gente nunca recebe uma consulta com tudo ali. Nunca. Assim, eu não me lembro de um caso que eu não tenha que voltar para o consulente e falar com ele: cara, explica melhor isso aqui. Você tem um outro documento que ampara isso? Cara, né? Então, trazendo a experiência profissional, eu falo: cara, o CAD realmente... Eu gostaria de dividir essa minha experiência com a autoridade para eles abrir essa reflexão sobre... Tá, tudo bem. Porque da mesma maneira que eu preciso entregar a efetividade do direito de um modo geral, como advogado consultivo, para o meu administrador que quer fazer um bom negócio, a autoridade CAD também, pelo instrumento de consulta, que é o elo que une mais proximamente o administrado e a autoridade, no meu caso, o advogado e o administrador, de efetividade da norma. Fala assim: é isso aqui que você pode fazer. Bom, daí para frente se diferencia os advogados, que são aqueles que falam pode, não pode, e aqueles que falam pode, não pode. O que não pode, vão fazer poder, mas como? Ou pode com outras possibilidades que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Mas isso é uma outra questão. Respondendo propriamente sua questão, eu sugiro fortemente para aqueles que tiverem o interesse de aprofundar as pesquisas sobre consulta em outra jurisdição, que entrem no site do SEDES e peguem um estudo, baixem um estudo que foi feito a mando do SEDES por 2 advogados muito conhecidos no setor. Eu não lembro quem foi que fez, mas é um material muito mais completo que deu a origem da resolução CAD 12. Então, assim, o que eu posso te adiantar é que as nossas
nossa resolução CAD número 12 sobre consulta é muito influenciada pelas jurisdições internacionais em todos os aspectos, especialmente na impossibilidade de instrução. Agora, confesso que faltou, e eu fico devendo para vocês, uma análise se essa impossibilidade é absoluta, porque aí precisava olhar cada caso, a situação, e eu fiz só da lex posta, né? Da legislação posta. Eu não precisava estudar cada procedimento para saber se houve espaço de complementação ou não. Não, tá ótimo aí, Flávio. Mas eu acho que tá muito claro, assim, eu acho que faz todo sentido aí suas conclusões aí, eu também eu concordo aí, a questão de direito comparado, aí a gente pode aprofundar ad infinitum. Mas, pode ser, convido vocês do DE, caso a ideia decole, até naquele convite de legado, né? Isso também é um legado, a mudança de uma legislação e a propositura de uma melhoria é um legado. Se voar a ideia, quem sabe a gente não faz um grupo de trabalho e investiga essas possibilidades, onde houve a instrução, nas jurisdições exterior, qual foi a contribuição dessas instruções complementares, a instrução de economistas, que eu acho extremamente importante na questão de efeito, especialmente de condutas ali, muito, muito importante. E a gente consegue fazer com que a consulta se torne aquilo que eu acho que foi o principal desejo do legislador. Um dos principais, se não o principal canal de comunicação ativa do administrado para a autoridade. Não, tá ótimo. Eu também espero aí que tenha aí mais um fortalecimento. Muito obrigado aí pela sua contribuição, pela sua pesquisa, né, e deixamos aí também o departamento aí de portas abertas aí para eventuais aí aprofundamentos ou novas pesquisas aí que eventualmente você tem aí no setor. Daí só, não sei se quer fazer últimas palavras ou... Eu gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez ao DE, na sua pessoa, Ricardo, que é a primeira vez que a gente tem uma interação, mesmo que virtual, mas uma pessoa extremamente inteligente, com colocações muito bem ponderadas, capturou rapidamente a ideia. Queria parabenizar todo o DE, na pessoa do seu chefe, economista-chefe, Dr. Guilherme, que é uma pessoa que eu estimo muito, e eu tenho acompanhado muito de perto todos os trabalhos de vocês, os cadernos. Tem cadernos, por exemplo, que são aqui quase que um guia aqui para nós, que é o de meios de pagamento, por exemplo, entendeu? Gosto bastante. Mandar um abraço para todos do CAD, Tribunal, Superintendência, que é como eu disse logo no início, é um órgão que eu tenho a mais elevada estima e consideração. E agradeço mais uma vez o convite. Perfeito, nós que agradecemos aí. Muito obrigado.